Queridos amigos, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus sejam motivo de alegria, de paz, de bom ânimo no coração de todos nós. Recebam o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento em que vamos estudar o Evangelho de Jesus. Para o nosso preparo, nós vamos ler a lição 17 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a lição 17 tem o título de Intercessão. Emmanuel faz o comentário de uma afirmativa de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vê-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhe receberem as bênçãos da vida, sem lhe tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. E assim, amigos, com essa lição que já nos prepara para o estudo do Evangelho, vamos fazer a nossa prece, dizendo assim: Deus, Pai de todos nós, Jesus, Mestre, amigo, irmão maior de nossas vidas, estamos reunidos, mesmo que virtualmente, com os amados irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier, a fim de nos aproximarmos de Ti, através do estudo do Evangelho. Abençoa, Senhor, a nossa intenção. Abençoa, Senhor, a nossa visão, para que essas palavras sejam luz em nosso caminho. E certo, Jesus, da Tua presença amorável junto a nós, certos da proteção de Deus, nosso Pai, certos do abraço querido desses espíritos amigos, desses guias protetores, nós rogamos a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. E assim, amigos, hoje cabe-nos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí a gente começa a pensar o que é a misericórdia, né? Vamos analisar, até pelo dicionário, qual o sentido da misericórdia. O dicionário nos diz que a misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. O segundo ponto: ato concreto
de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça, clemência. Então, esse é o sentido que o mundo dá à misericórdia. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. E o primeiro tema que Kardec nos separa é: perdoai para que Deus vos perdoe. E ele traz duas anotações de Mateus. Uma no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E no capítulo 6, versículo 14 e 15, Mateus nos traz assim: se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. E tem uma terceira anotação de Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e valai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho o irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí o Evangelho nos fala, e eu faço questão de trazer esse primeiro texto, que é o primeiro parágrafo do item 4, que ele fala assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia é o conceito espírita, hein? Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. E aqui, gente, ele fala um pouquinho sobre o perdão, sobre a grandeza da alma. Tem a ver com a elevação? Tem. Mas tem a ver também pelo ponto de vista com que a criatura observa a vida. Nesse momento que nós vivemos, em que tantas dores se fazem patentes, né, em que a gente observa tanta dificuldade acontecendo, a gente pensa assim, não é? Tudo passa, tudo passa. Por um minutinho, alguém é infectado, por um minutinho, alguém é socorrido ou não, por um minutinho, alguém desencarna ou sobrevive. 1 minuto. E aí, na hora em que acontece um fato que é considerado grande, né, porque tem a ver com a integridade física ou com a continuidade da vida física, a pessoa começa a analisar que outras situações que ela achava de uma grande relevância, na realidade não são. Não são de relevância. Porque quase sempre a ofensa vem o quê? De uma palavra mal falada, de um prejuízo material e às vezes até de um prejuízo moral. Mas que a gente vai vendo ao longo do tempo a possibilidade da recuperação, que seja até pelo aprendizado que fica. Pela experiência que, sendo acumulada, vai dar ao espírito condições de fazer melhores escolhas. E aí, naquela hora, na hora em que a criatura está entre a vida e a morte, os fatos começam a ser observados de uma forma diferenciada. Vale o bem que fizemos, a palavra que falamos, o amigo que conquistamos. Não é isso, vale isso. O amor que foi plantado. Então, a brandura, essa serenidade, ela nasce de um sentimento de profunda confiança em Deus e identificação com a lei de Deus. Vamos observar isso de uma forma muito simples.
O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus é a única e verdadeira para a nossa felicidade, não é? Indica o que devemos ou não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 614. E aí vamos nos observar, meus queridos. Quando a gente está feliz, quer dizer, estar feliz é estar bem com a consciência. Se alguém pisa no nosso pé, a gente é capaz de falar assim, a pessoa, desculpa, ele fala, não foi problema não, fui eu que não prestei atenção e coloquei meu pé embaixo do seu, né? Então a gente tem uma boa vontade, o estar feliz, o estar identificado com a lei de Deus, gera um sentimento de boa vontade, de acolhimento, de receptividade. Agora, quando a gente não está bem, mesmo que chegue alguém e fale assim, olha, você está bonita, eu falo assim, o que está fazendo? Falando o quê? Está ironizando? É verdade mesmo? A gente tem a má vontade. Então, a má vontade, que é essa agressividade, que é essa violência, que é essa falta de pacificação, ela é fruto de quê? De uma não identificação da lei. Por isso, aquele que não é misericordioso, ele não pode ser brando nem pacífico. Porque o pacífico, ele está sempre pronto a desculpar, ele está sempre pronto a auxiliar, ele está sempre pronto a dar uma chance ao outro. Porque o pacífico, o brando, ele tem a visão ampliada e percebe o quanto Deus, o quanto a misericórdia divina é generosa para com cada um de nós. Mas aquele que não entende essa questão, ele caminha por uma situação bem mais séria, né? Que é a intransigência. E aí ele vai dizendo que tem aquele que fala assim, eu nunca perdoarei. E vamos lembrar da oração do Pai Nosso, que é muito sério. A oração do Pai Nosso fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como é aquele sinal de igual. Está lá no Evangelho, com a mesma medida com que medirdes os outros, vos medirão também. E aí eu tenho que pensar como é a minha relação com o outro. Uma relação de boa vontade? É uma relação de tolerância? É uma relação de respeito? Ou é a relação da confusão? A relação da má vontade? A relação da intolerância? Como é que é o meu relacionamento com os meus irmãos? E esse relacionamento, essa visão que eu tenho com o outro vai ter comigo, porque é a lei da afinidade, meus queridos. Intransigência atrai intransigência, intolerância atrai intolerância, preconceito atrai preconceito, má vontade atrai má vontade. Então, o Evangelho vai nos dando essa forma de felicidade. E aí ele coloca, né, da primeira maneira de perdoar, que é aquela nobre, que é aquela que a ofensa vai passando ao entendimento, e aquela outra, que a criatura, ela se crê ofendida e ela impõe uma condição para perdoar. E muitas vezes até fala assim, olha, faz, mas não me faça outra vez não, porque senão, porque comigo é assim, fiz a primeira, fiz a segunda, na terceira eu não admito. Percebemos? E aí não houve perdão. O que houve ainda foi um exercício de poder por sentir a fragilidade do outro que errou, o que cometeu uma falta em relação a nós. Isso não é perdoar. Então, essa busca, esse exercício, esse trabalho para o perdão, ele é altamente necessário para a nossa saúde, para a nossa saúde espiritual, e que vai refletir na saúde física. Nos lembramos de um encontro querido do Leon Denis, de medicina espiritual, em que o Dr. Herman, numa das mensagens, né, lá no meio da mensagem, ele fala, perdoar faz bem à saúde, no encontro de medicina espiritual. E a gente vai estudando o quanto a mágoa, o ressentimento, a má vontade bloqueia esse fluxo natural, dando o quê? Doenças, da vida até tumores.
taquicardia, né? Atacando a nossa questão circulatória, a questão respiratória, a questão neurológica, simplesmente porque eu não consigo perdoar. E ao invés de eu vibrar na faixa da saúde, na faixa do bem, na faixa do equilíbrio, eu me desarmonizo. E à medida que o espírito se desarmoniza, o corpo vai responder com a mesma desarmonia orgânica. E aí, meus amigos, nós temos os itens 5 e 6 que vai falar sobre a reconciliação com os seus adversários. E é novamente anotado em Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. E Mateus anota assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não sairei de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. E aí, gente, o Evangelho vem falando, né, que nessa prática de perdão, e é interessante que é comentário de Kardec, né? Há um bem um efeito moral e um efeito material. E ele coloca a questão espiritual. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Olha só. Porque muitas vezes eu não perdoo e com o meu rancor eu vou assim, tomara que aconteça tudo de ruim com ele. E qual é, dentro da visão materialista, o que de pior pode acontecer com alguém em relação à vida material? É desencarnar, é morrer. Só, meus queridos, que só o corpo morre. A gente sobrevive à destruição do corpo físico. E sobrevivemos como? Continuando sendo quem nós somos, levando os pensamentos, os sentimentos, a gente leva tudo isso. E já pensou esse sentimento de animosidade na vida espiritual? Porque enquanto o inimigo desafeto está aqui, a gente pode ter os cuidados, né? Não dar as costas, mudar de ambiente, tudo isso. Mas quando ele está no plano espiritual, ele vai ser imperceptível para a maioria de nós. E muitas vezes, se ele for alguém vingativo, ele vai procurar exercer a sua ação, deteriorando as nossas estruturas. E qual vai ser o ponto de contato? Por que Deus permite que isso aconteça? Porque eu também estou vibrando na mesma faixa que ele. E nós falamos anteriormente, semelhante atrai semelhante. E aí vamos ter esse inimigo desencarnado, né? Fazendo desagravos, muitas vezes até com a sua presença nos nossos lares, no nosso ambiente, a situação fica tão tóxica, né? tão complicada, tão tumultuada, que a criança sente. A criança muitas vezes sente, e aí ela começa a fazer quadros patológicos, distúrbios comportamentais, uma irritação. O adolescente também, que é o período que a glândula pineal, como diz André Luiz, no livro Missionários da Luz, começa a funcionar, não é? Que é a glândula da vida mental. Então, ele sensivelmente começa a registrar algo estranho, e aí também começando a dar uma irritabilidade, alguma coisa muito ruim. E aí a gente tem, assim, duas coisas para pensar. A gente pode trabalhar essa questão da inimizade em relação ao encarnado? Pode. E a gente tem um exemplo clássico de Dr. Bezerra de Menezes, né? Nos ensinando a facilitar em nós a estruturação da questão do perdão. O Dr. Bezerra, ele é muito amigo de Quintino Bocaiúva. E naquele dia os dois estão conversando, quando chega o empregado e fala assim para Quintino: doutor, o homem chegou, o soldado chegou.
E aí o soldado, o Quintino manda entrar, mas o Quintino fala para o doutor Bezerra de Menezes: eu não perdoo, eu não perdoo. E entra então aquele soldado, aquele homem frágil, muito arrependido, né? Muito sofrido, porque pedindo assim: por favor, doutor Quintino, eu terei mais cuidado. Eu juro que se o senhor me der uma chance, nunca mais vai acontecer esse fato. Eu tenho família para sustentar, eu tenho filhos, por favor, me dê uma chance. E aí, novamente, o Quintino fala assim: eu não perdoo. Não perdoo, Bezerra. Por quê? Porque naquele momento o soldado foi limpar uma arma, ele não sabia que ainda tinha uma bala e a bala disparou e passou raspando pela cabeça de Quintino Bocaiúva. E aí a situação seria mandar esse companheiro embora, né? Desligar das Forças Armadas. E aí o Quintino, quando fala não perdoo, não é, Bezerra? Aí o doutor Bezerra falou assim: Quintino, você tem todo o direito de não perdoar, desde que você não erre. E aí Quintino Bocaiúva baixou a cabeça, olhou para o soldado e falou assim: pode continuar. E aí no outro dia, né, ele foi até para uma outra possibilidade de trabalho. Olha só, gente, essa frase de doutor Bezerra é lapidar. A gente tem todo o direito de não perdoar, desde que a gente não erre. E aí, na nossa posição de espíritos imperfeitos, quantas falhas, né? Falhas que nos prejudicam, mas também falhas que prejudicam o nosso próximo. E muitas vezes de uma forma até um tanto inconsciente. A gente não queria atrapalhar tanto, né? A gente não queria prejudicar tanto, mas a gente acaba prejudicando pela nossa forma de ser, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, por alguns gestos, por algumas palavras, por algumas questões que eu acabo fazendo e causa um prejuízo ali. E que coisa boa quando esse próximo fica quietinho, ou não leva para frente e não leva muito em conta aquela nossa falha. A gente passa até a olhar aquele companheiro, aquele irmão, como um amigo. A fulana é amigo mesmo. Por quê? Porque ele me perdoou. E que tal a gente começar a mudar o olhar para o outro como nosso amigo também? Fazer do outro um amigo. Entender que assim como temos momentos de fragilidade, momentos de desesperança, altos e baixos na nossa vida, no nosso humor, o outro também tem. Por que não ofertar ao outro uma segunda chance? Por que não? Então, é essa reconciliação. Sabe por quê, meus amigos? E aí tem a outra notícia. A lei é de amor. Mais cedo ou mais tarde, a reconciliação vai ter que ocorrer. E é bom, é muito bom, enquanto a gente pode usar o livre-arbítrio para escolher a forma da reconciliação. Porque muitas vezes, se for sobre a forma da lei, a forma mais compulsória da lei, a gente pode não gostar muito. Já pensou nascer como siamês daquela criatura que a gente não gosta, a gente nascer coladinho lá? Um comandando o lado direito, o outro comandando o lado esquerdo, embora sejamos duas cabeças, e aí eu quero ir para lá, mas o outro quer ir para o outro lado, e já pensou as confusões que dá? Sem possibilidade de separar? Já pensou estar com essa criatura no mesmo ninho familiar? No regime de dependência dessa pessoa, que vai até tratar da gente, mas não vai ser com aquela boa vontade, não. E a pessoa não sei porquê, não é? Sei porquê. Tem uma porção de filhos, tudo isso, mas com fulaninho não é brincadeira. Por quê? Olha o registro do passado. Então, a reconciliação, e aí vem a questão da intercessão, né? Já é esse movimento de amor, da solidariedade. Mas Deus, está muito difícil para mim. Não é difícil para você só não, meu irmão, minha irmã. É difícil para todos nós.
Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente começar a orar. Orar. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, tem a coletânea de preces. E dentro da coletânea de preces, eu vou até trazer aqui para nós, né? Há uma prece muito boa, que é para a gente orar pelos inimigos. Olha só. A gente pode orar por inimigo morto, é 67 e 68, e o prefácio é até assim. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los no além-túmulo. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que pode ter sido útil ao nosso adiantamento, se nós a soubemos aproveitar. Ela pode mesmo ter sido ainda mais útil que as aflições puramente materiais, porque a coragem e a resignação, ela nos permite juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. Então, é essa prece para o inimigo que desencarnou, porque às vezes não deu tempo da gente pedir perdão, ou da gente se reconciliar. E a gente fala assim, meu Deus do céu, então eu perdi a chance. Não, pede perdão agora, começa a orar desde agora. Mas tem uma outra prece, que é a 46, 47, né? Que é pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Porque a gente às vezes quer até se reconciliar, mas o outro não quer a reconciliação. Então, o prefácio do 46 é assim. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Estas palavras são o que há de mais sublime na caridade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos disse, por essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem e, em troca desse mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. Então, a gente pode começar a orar, pode agradecer pelo bem que ocorre com o nosso inimigo, né? Se pedir, agradecer a Deus por isso. Não desejar o mal, né? Tudo isso são trabalhos que a gente vai fazendo. Se está reencarnado, eu lembro que a gente aprendeu isso. É a gente fazer prece antes de dormir para ver se a gente consegue se encontrar no sono físico. E aí, no sono físico, rompendo a barreira da vida material, quem sabe ali a gente pode se reconciliar. Mas é muito importante que a gente, como espírita, a gente, como cristão, tenha como meta isso. Não guardar, não construir inimizades. E se elas forem construídas, que a gente possa diluir um tanto os efeitos através da oração. Não alimentar, não fomentar essa questão da agressão e da ofensa. E então é esse o grande trabalho que a gente precisa fazer. Um amigo em cada instante, gente. Eu lembro da minha mocidade espírita, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que o irmão Walter falava, vamos fazer um amigo a cada instante. E como é que a gente faz um amigo a cada instante? Pensando no bem, falando no bem, agindo no bem, vibrando no bem. São amigos encarnados e amigos desencarnados. E aí vem a questão da intercessão. Quantas vezes a gente pode interceder por criaturas através da oração, através de um gesto, de uma ajuda? Quantas ações existem que a gente pode entrar, às vezes até de forma modesta, mas para contribuir, para colaborar. Às vezes até, meus amigos, não é nem a gente fazendo, mas divulgando aquela ação que a gente sabe que é honesta, que tem um princípio nobre. A gente pode fazer isso. E aí, nesse momento, eu estou intercedendo. Olha ali a nossa lição de preparo do Pão Nosso, que fala na intercessão.
E quando eu intercedo e o bem acontece, eu estou granjeando amigos. E são esses amigos encarnados e desencarnados que vão nos ajudar na reconciliação naquela situação mais difícil. Que vão nos ajudar. Vão nos ajudar da forma que eles conseguem. E muitas vezes até orando por nós, nos aproximando dos amigos espirituais daquela pessoa, para que a nossa intenção fique clara. E se a intenção nossa foi má, a gente pedir perdão. E muitas vezes o outro também enxergar que a ação dele foi nefasta, às vezes de uma forma inconsciente, e as coisas ficarem mais claras, mais fraternas, mais solidárias. É claro que quando o Evangelho fala que a gente não pode ter por um inimigo o mesmo amor, a ternura que se tem por um amigo, e ao aproximar o inimigo o coração parte mais forte, e que isso é uma lei, que é a lei da atração e da repulsão dos fluidos, a gente entende isso. Mas essa marca que fica, com o tempo, ela vai sendo diluída, pouco a pouco. Ela vai passando, porque a gente lembra da expressão fantástica de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Agora, é trabalho? É trabalho. É esforço? É esforço. Mas Jesus não nos falou: aquele que quiser se seguir, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente negar a nós mesmos é muitas vezes negar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a ambição, que é realmente o que a gente vai falar como último tópico do nosso estudo: o sacrifício mais agradável a Deus. E é um outro dito bíblico de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estás para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. É Jesus falando, hein, gente? Então, aí vem a explicação, que é o item 8. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que, se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. No livro Levítico e no Deuteronômio, tem todas as prescrições de Moisés para as faltas que se faz. Então, a criatura ia ao altar e, dependendo das posses, né, era uma pomba. Tinha até a questão do bode expiatório, que era um bode que era sacrificado no templo. E ali era expiatório por quê? Porque, na verdade, ali as pessoas falavam os pecados, as faltas, e quando sacrificava o bode, era como se estivesse se sacrificando também. Era uma forma de liberação do pecado. E aí, em função disso, como os erros fazem parte do processo de aprendizagem, né? E a gente erra muito, então, entre os judeus, era muito comum as pessoas estarem sempre no templo para as suas ofertas, os seus sacrifícios, a fim de se verem liberadas das faltas, né? De ficarem quites com Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele está se contextualizando de acordo com aquela época. E aí, ele vem dizendo para a gente assim: o cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício,
Mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece a sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar. Ide primeiro, reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, esse texto aqui é belíssimo, né? Porque vamos trazer para a nossa movimentação dentro da casa espírita. A gente vai, trabalha, fala, tudo isso, né? Mediunicamente, temos as tarefas mediúnicas, mas observa só, meus amigos, a tarefa, o estar na casa espírita, não é algo que valha por si mesmo. Porque a doutrina espírita, ela tem como objetivo a melhoria moral da humanidade. Então, vamos observar. Aí eu vou para a reunião mediúnica de socorro espiritual, de atendimento espiritual. Para quê? Para ajudar aqueles espíritos que chegam revoltados, né? com as grandes dificuldades morais, doloridos, tudo isso. E ali a gente conversa, oferece o passe, oferece a caridade do esclarecimento, tudo isso está sendo feito. Aí eu saio da reunião, vou para minha casa. Já repararam, meus amigos, que às vezes a nossa casa é uma autêntica reunião de socorro espiritual? É o vizinho que coloca o som alto, né? É o outro que reclama acerca do condomínio. Dentro da casa mesmo, é aquele que a pessoa fez uma tarefa com boa vontade e o outro não valoriza. É o que reclama, é o que exige, é o que se inquieta. Tudo isso acontece nos lares, gente. Ou na maioria dos lares. E aí, como é que eu vou transmutar, vou transportar a experiência da reunião do atendimento espiritual para o meu lar? O que acontece lá? Ah, mas lá eu tenho a supervisão dos bons espíritos. Ué, e a gente não aprendeu na doutrina que os lares também possuem os seus espíritos protetores? Claro que possuem. Qual é a minha ligação? Será que eu me ligo com os espíritos protetores da família? Ou eu estou ligada apenas ao aspecto transitório da complicação, do acerto, do ajuste? Na casa espírita, eu tenho a visão espiritual da vida no momento do atendimento. E no meu lar, qual é a visão que eu tenho? Será que a minha preocupação é só com a casa? Só com as questões materiais que ocorrem? Ou eu tenho a certeza que a família faz parte de um grande planejamento, de um projeto divino? Ah, mas na reunião mediúnica, a gente tem a leitura, a gente tem a prece. E por que é que na minha casa eu não posso ter a leitura, eu não posso ter a prece na hora do conflito? Eu não posso evocar os bons espíritos. Percebeu, meus amigos? Então, quando Jesus fala, antes de eu colocar minha oferta no altar, e a oferta, como Kardec fala ali, é a oferta da nossa própria alma, do nosso sentimento, porque na tarefa do bem, a gente é voluntário, a gente vai com todo o amor, com o nosso melhor, com o nosso coração. É assim que a gente comparece a casa espírita ao trabalho espiritual. E a gente tem essa experiência, que é uma experiência feliz, é uma experiência de amor. Para quê? Para que em outros ambientes eu possa interpretar ou reproduzir esse comportamento, para que seja replicado em outros ambientes. E isso é a vivência do bem.
E essa, muitas vezes, é a chance da reconciliação. Porque quando, no capítulo que fala da estranha moral, fala que Jesus fala que veio trazer o fogo, né? A separação. E a gente vê que a separação não é separação material, é separação de ideias. E aí tem lá no finalzinho, e o homem terá por inimigos os da própria família. Esses inimigos que podem vir do passado, como esses inimigos que nesse momento não aceitam a escolha que a gente está fazendo diante da vida. Mas aí como é que eu posso fazer para mostrar, ser um representante de Jesus, um embaixador de Jesus diante dele? É através do discurso ou é através da conduta? E aí é nesse momento em que a gente pode, né, fazer esse sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa compreensão, da nossa amizade, mesmo que o outro ache que eu estou sendo hipócrita, que eu estou sendo fanática, não faz mal isso não. E para eu chegar nesse ponto, eu vou ter que trabalhar o quê? O meu orgulho, o meu egoísmo. Eu vou ter que sair daquela posição de não querer ser contrariado. E entender a contrariedade, a ofensa, a agressão do outro como aquilo que ele possui para me oferecer no momento. É o entendimento que ele está tendo de mim e das minhas atitudes naquele momento. Não é pessoal, é o entendimento que ele tem naquele momento. E a partir daí, eu vou continuar. Eu vou continuar trabalhando e vou aproveitar essa situação para me trabalhar. Como? Não entrando na mesma faixa de animosidade. Pensando assim, Jesus, meu amigo, eu quero também ser amigo. Eu quero também ser irmão. Eu quero te representar. Mas está tão difícil, Senhor. Me ajuda. Faça com que eu encontre um recurso para chegar até o coração desse irmão. E aí, eu já vou entender ofensas e ofensores sobre um outro ponto de vista. E é por isso que a nossa querida irmã Maria Dolores, ela tem uma poesia intitulada Ofensores, através do nosso amado Chico Xavier, em que ela fala assim: nas lutas do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Nos dias que vêm e vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras em bando, trazerem o peito sangrando, nem eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz, outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Alma querida, o ofensor, é sempre, onde reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia
para saber como estás. E é isso, querido. A gente, partindo de Maria Dolores, nesse entendimento do ofensor, olha só como a gente vai ficando levinho. Olha como a gente vai se libertando. É um teste que está chegando para nós. E o teste, a prova, é para a promoção, não é para a punição. Então, eu já vou começar a olhar essa dificuldade, eu já vou começar a encarar essa prova como um desafio para que eu ofereça o melhor. E vamos observar só, Deus não é nosso Pai? Então, nesse momento em que Ele oferece esse desafio, é porque eu tenho recurso. Porque ninguém vai ser testado naquilo que ele não tem condições de responder. É a prova da vida, imitando a prova da escola. O professor, o hábil professor, ele não vai dar uma prova dentro de um conteúdo que ele já não tem explicado. E há quanto tempo que Jesus já vem nos explicando repetidamente esse conteúdo da convivência, esse conteúdo do amor. Naquele momento em que ele é indagado, qual é o maior mandamento da lei? E essa pergunta foi feita a ele para testá-lo. E ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisto estão resumidas toda a lei e o profeta. E aí, quando a gente começou a ter confusão, que amor é esse? Já que o amor ele tem gradações diversas, Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então tem que começar a observar a substância cristã do meu amor. E ele nos deu uma forma de nos identificarmos, quando ele diz: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E o Espírito de verdade, lá no capítulo 6, que o Cristo Consolador, ele fala para todos nós: espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E na casa de Chico Xavier, a gente tem, né, nesse patrono, nesse mentor, aquela expressão, né? Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando tivermos qualquer dúvida, como nos conduzirmos diante de uma ofensa, diante do ofensor, que a gente possa ter em Jesus, que a gente possa ter no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente possa ver também no exemplo desses irmãos que bem viveram, como Chico Xavier, uma base de sustentação para melhores escolhas. Então, nesse momento, vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus por esse lindo momento de amor que foi o contato com o Evangelho que ele nos trouxe e que foi codificado mais tarde por Allan Kardec, através do Espírito Verdade. Senhor Jesus, mestre do amor, que as bênçãos do teu coração possam iluminar nosso pensamento, nosso sentimento, para que sejamos teus representantes na esfera do perdão, na esfera da convivência, na esfera de oferecermos outra chance, de oferecermos o melhor para o nosso irmão, mesmo que ele nos ofenda. Que a certeza do amor de Deus, nosso Pai, esse amor único, possa conduzir a todos nós para o bem. Muita paz a todos, amigos. Muita paz.